Semana passada nós compartilhamos com os irmãos a primeira mensagem. Hoje nós vamos estar falando sobre a esperança que nós precisamos para investir nas oportunidades, ou em meio às crises. E na semana passada nós falamos da importância da esperança para poder resistir diante das lutas da vida. E na oportunidade nós falamos com os irmãos, pode até colocar o primeiro slide. Na oportunidade nós falamos com os irmãos que em 1 Coríntios capítulo 13 fala que existe a fé, a esperança e o amor. Nós ouvimos muito falar do amor e é extremamente necessário. A Bíblia diz que se não houver amor não adianta nada. E também ouvimos muito falar sobre fé. Mas a esperança termina sendo o patinho feio dos três. E ela não tem menos importância do que as outras. E a semana passada nós falamos que nós precisamos de esperança para resistir às tentações do mal. Obrigado, Inácio, obrigado, Gilson. As tentações do mal. Precisamos de esperança para resistir ao desânimo diante dos problemas, ao desespero diante das dores, às dúvidas e incredulidade. E precisamos de esperança para resistir aos ressentimentos do coração. Então, o segredo de permanecer firme nos dias difíceis, nos dias maus, como a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, que depois de ter vencido tudo, nós temos que permanecer o quê? Inabaláveis. Então, toda a situação difícil que o mundo está atravessando e todas as situações difíceis que possivelmente você enfrentou, está enfrentando, elas vão passar. Mas depois que tudo isso passar, alguns poderão estar firmes e outros poderão estar totalmente abalados por tudo aquilo que passaram e deixaram de seguir ao Senhor. Então, o segredo de permanecer firme nos dias de luta e resistir está exatamente na esperança que nós colocamos em Deus. E se porventura você não ouviu a primeira ministração, é só entrar na nossa página no YouTube, Igreja de Cristo Noroeste, e você poderá ter acesso a essa mensagem. Certamente vai abençoar a sua vida, amém? Hoje nós vamos compartilhar sobre a esperança que nós precisamos para investir em meio à crise. A esperança que nós precisamos para investir em meio à crise. E algumas pessoas sempre têm dúvida em relação ao que é fé e o que é esperança. De maneira bem simples, a fé, ela é convicção. A esperança é algo que você espera que aconteça. Então, como o nome bem sugere, implica em um estado de espera. E quando nós pegamos, na Bíblia tem tantos textos que falam sobre esperar no Senhor. Quando a Bíblia fala sobre esperar no Senhor, ela está falando exatamente sobre essa esperança. Isaías diz que, mas os que esperam no Senhor, vai acontecer o quê? Renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então a Bíblia diz, Isaías diz que nós subiremos como águias. Então nós esperamos no Senhor. Quem tem esperança no Senhor renova todas as suas forças. Então a fé é a certeza daquilo que nós aguardamos. Preste atenção. A fé é o agora. A fé é o hoje. A fé é o já. Agora a esperança, ela olha para o futuro. Tem muitas pessoas que têm fé, mas ela não tem esperança. Ela acredita que algo pode acontecer ali no momento, agora já. Mas quando ela olha para o futuro, ela não espera nada, ela não tem esperança nenhuma. Então a esperança, ela olha para o futuro. A esperança é o sentimento de quem vê como possível a possibilidade de que seus sonhos se realizem, se concretizem num tempo futuro, num tempo que ainda há de chegar, que pode ser daqui um mês, pode ser daqui 6 meses, ou pode ser daqui 1 ano. Então esperança significa, segundo o dicionário, o ato de esperar. Aquilo que você deseja, significa expectativa. E tem um texto que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 24, que fala isso. Paulo diz, porque na esperança nós somos o quê? Salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança,
pois o que alguém vê, como o espera? Everson, eu estou sentindo está voltando, está dando reverberando. Então, enquanto a fé é o elemento que nos faz caminhar todos os dias com Deus, a esperança é o destino onde nós acreditamos que nós vamos chegar. Então eu quero compartilhar contigo hoje sobre essa esperança que nós precisamos para investir em meio à crise. E olha só o que diz esse versículo que nós também compartilhamos a semana passada. O texto diz: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança, aquilo que você espera, não falhará. Então o provérbio está dizendo que não é algo que pode ser que aconteça. O que ele diz é: certamente haverá bom futuro para você. Eu vou dizer algo para você que eu tenho procurado fazer desde quando eu conheci a palavra de Deus. É entregar a minha vida para o Senhor. Uma das coisas que nós temos aprendido nesse tempo que o mundo está atravessando é que nós dependemos mais de Deus do que o que nós queríamos. Talvez nós não falamos, mas nós não queríamos depender tanto de Deus como nós estamos experimentando que nós dependemos do Senhor. E o salmista diz no Salmo 37, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando Nabucodonosor, quando o rei da Babilônia foi jogar Daniel e seus amigos na cova, ele disse: olha, se o Deus de vocês realmente é tão bom como vocês dizem que ele livre vocês dessa fornalha. E quem conhece a história sabe que Deus livrou. Mas antes deles serem jogados, eles disseram: olha, nós sabemos que o nosso Deus é bom, e se Ele quiser nos livrar, nos livre. Se Ele não quiser, da mesma forma nós não nos prostraremos diante das suas imagens. Então é muito importante nós entendermos isso, que certamente haverá bom futuro para nós. Haverá bom futuro para mim, haverá bom futuro para você. Se nós entregarmos a nossa vida totalmente ao Senhor, e a Bíblia diz que a nossa esperança não falhará. Se tem uma coisa que é preciosa, é nós entendermos que nós temos o Evangelho de Jesus. A palavra Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. Então existem boas notícias de muitas coisas. Às vezes alguém pode chegar com uma boa notícia de um trabalho, de uma promoção, pode chegar com uma boa notícia de um jogo de futebol, mas preste atenção, nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos as boas novas de Jesus, e Jesus, Ele é as boas notícias, Jesus, Ele é as boas novas. Tem um texto que eu acho tremendo demais, eu fiquei me segurando, pode colocar, para não pregar sobre esse texto aí, e eu tive que desmanchar aqui, porque senão o esboço ia ficar muito grande. Mas quando Paulo diz: olha, alegrem-se na esperança. Na esperança. E ele diz: olha, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ele fala aí três coisas. Ele diz: alegrem-se, sejam pacientes, e diz: perseverem, sejam perseverantes. E ele fala em três tempos. Ele fala: alegrem-se na esperança. E ele vai dizer: olha, vocês precisam ser pacientes na tribulação, paciente no momento difícil. Muitas pessoas em momentos difíceis precipitam e chutam o balde e podem sair daquele que é o propósito do Senhor para a sua vida. E ele diz: olha, se alegre na esperança. Ele diz: certamente há esperança para vocês, e essa esperança não falhará. Então se alegrem. Então a alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que até a tristeza, ela pula de alegria diante do Senhor. Então a nossa alegria não é por uma posição que nós ocupamos, a nossa alegria não é pelo dinheiro que nós conseguimos, a nossa alegria não é por conquista, a nossa alegria tem um nome: Jesus. Ele é a nossa paz, e Ele está dentro de nós. Não importa o que nós estejamos atravessando, o Senhor está dentro de nós. Ele diz: olha, alegrem-se na esperança. E o texto que nós lemos anteriormente diz: olha, certamente há esperança para nós, certamente há esperança para você.
eu quero dizer essa noite para você, eu não sei o que você tem atravessado, o que você tem enfrentado, mas a Bíblia diz que certamente há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para nós, e essa esperança ela não falhará. Portanto ele diz, olha, alegrem-se na esperança. E no mesmo versículo ele diz, sejam pacientes na tribulação, não tem por que apavorar, não tem por que haver desespero, porque nós sabemos na mão de quem nós estamos. Mas ele conclui o versículo dizendo, e nós precisamos perseverar, aonde? Na oração. Precisamos perseverar na oração, em tempos difíceis ou em tempos fáceis, em qualquer que seja a situação, a Bíblia diz que nós temos que perseverar na oração. Então eu quero compartilhar contigo sobre essa esperança que nós precisamos para investir em meio à crise. Primeira coisa, nós precisamos de esperança para investir em novos projetos para a nossa vida. Nós precisamos de esperança. Tem muitas pessoas que desistiram, tem muitas pessoas que se largaram, mas se a Bíblia diz que certamente há esperança para nós, eu preciso de esperança para investir em novos projetos para a minha vida. Agora preste bem atenção, olha o que esse texto diz em Isaías capítulo 32, verso 8. Ele diz, os nobres projetam o quê? Coisas nobres. E ele diz, e na sua nobreza eles fazem o quê? Eles perseveram. Então Isaías diz que os nobres projetam coisas nobres. E na sua nobreza eles perseveram. Nós temos basicamente no mundo 3 tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que não projetam nada. São aquelas pessoas que eles seguem mais ou menos aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então tem pessoas que não fazem planos para nada. Escute, nós vamos falar daqui a pouco. Esse ano nós nem colocamos o nome projetando 2020, 2021, nós colocamos o quê? Profetizando. E você vai ver o que é projetar coisas nobres. Então, nós temos 3 tipos de pessoas. Primeiro são as pessoas que não projetam nada. E deixa eu dizer uma coisa, quem não tem alvo, quem não tem projeto, não chega em lugar nenhum, não alcança nada. Se você atira em coisa nenhuma, você vai acertar nada. Tudo aquilo que um dia nós conquistamos nas nossas vidas, foi alvo de um projeto apresentado diante de Deus, foi alvo de um alvo, foi objeto de um alvo, foi resultado de algo que nós colocamos diante do Senhor. Sabe o que eu me alegro? Eu esse tempo atrás, até hoje eu tenho uma folha com os pedidos de oração quando eu casei. Em 1987, acho que o Neto lembra bem disso, nós estávamos debaixo de uma influência de um livro chamado Oração, a Chave do Avivamento. E também um outro livro do mesmo autor, Paul Young Cho, chamado Quarta Dimensão. Então nós colocávamos tudo diante de Deus. Sabe o que é precioso você escrever os seus... Você recebeu isso aqui, ó. Sabe o que é precioso você colocar, sabe, esses alvos e projetos diante de Deus? É porque no dia que eles acontecerem, você não vai dizer que foi a sua força. Eu não vou dizer que foi porque eu trabalhei demais, foi porque eu estudei demais. Não. Eu vou colocar e dizer, olha, foi porque eu profetizei, foi porque eu estabeleci diante do Senhor, e o Senhor me abençoou. Então existem aquelas pessoas que não projetam nada. Agora existe também aquelas que até têm projeto, sabe? Mas elas projetam qualquer coisa. Tem pessoas que não têm projeto nenhum, e tem pessoas que quando você entrega um papelzinho desse aqui para ela nem chega diante de Deus para perguntar. Ela simplesmente vai colocando aquilo que ela acha que ela precisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos colocar debaixo de uma direção de Deus. Porque os alvos que nós estabelecemos debaixo de uma direção de Deus. Então, se você já preencheu, não tem problema, ali atrás tem mais. Aqui atrás tem mais cartãozinho, você pode levar quantos vocês quiserem. Mas é muito importante que você estabeleça alvos debaixo de uma direção de Deus. A Bíblia diz em Jó que só gritos vazios Deus não ouvirá, e nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Agora a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, Ele vai nos conceder.
Eu te digo mais, talvez você pode deixar até um espaço aí, em branco, e dizer: Senhor, aqui eu quero que o Senhor coloque. Sabe, pergunte para Ele quais são os alvos que Ele deseja para a sua vida para o ano que vem. Não vá simplesmente colocando, sabe, não, peça ao Senhor. E o terceiro tipo de pessoa são os nobres, que projetam coisas nobres. Existem aqueles que não projetam nada, existem aqueles que projetam qualquer coisa sem ter uma direção do Senhor, mas o texto que nós lemos diz que os nobres, eles projetam coisas nobres. Amém? Olha só o que diz esse texto de Jó, capítulo 2, verso 28. Ele diz assim: olha, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. O texto anterior diz que os nobres projetam coisas nobres. Mas como é que eu vou saber se um pedido de oração, se um alvo, se um projeto é nobre ou não? Sabe quando que um projeto é nobre? É quando esse projeto ele honra a Deus. Quando o projeto honra a Deus, ele é um projeto nobre. Quando um projeto ele é fruto de fé, ele é um projeto nobre. Um projeto nobre é aquele que tem a ver com o coração de Deus. É aquele que tem a ver com o reino de Deus. A Bíblia diz em Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos seus próprios prazeres ou deleites. Então o nobre é aquele que procura saber o que está no coração do Pai, para ele poder projetar. É muito importante nós termos clareza a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Olha o que diz esse texto de Provérbios capítulo 16, verso 3. Ele diz assim: olha, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos e os seus projetos serão bem-sucedidos. O segredo é: consagra tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. O chamado de Deus para nós é para sermos nobres, para projetarmos coisas nobres e para nós perseverarmos nisso. Nós vamos ler dois textos de Isaías. Esse primeiro texto de Isaías 43, verso 19, a primeira parte diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. E o próximo texto é Apocalipse 21, 5, que já está no final da Bíblia. Ele diz: olha, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Como já vieram outras coisas antes dessa crise mundial. Já teve gripe espanhola, já teve peste negra, já teve ebola. Quando surgiu a AIDS, foi aquele negócio, tudo, dengue, existiu muitas coisas. Sabe, tanto uma crise mundial, como uma crise individual, local, pontual. Eu quero dizer para você que existem coisas novas depois disso. Existem coisas novas depois de 2020. Existem coisas novas depois de toda a situação contrária que nós venhamos passar. Tem um texto, no Salmo 71, verso 5, que vai ser projetado, que diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor. A nossa esperança não está em governo, a nossa esperança não está em vacina, a nossa esperança não está em quem indica alguma coisa. A nossa esperança está no Senhor, e é nele que nós colocamos a nossa confiança. Tem um pastor norte-americano chamado Rick Warren, que ele diz o seguinte: nem todo sonho que você tiver vai se realizar, mas toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um sonho que você não desistiu.
Então, quem projeta, quem sonha, visita o futuro. Quem põe a sua esperança no Senhor, aguarda e espera que coisas novas Ele está fazendo. Quantos podem dizer amém? Então nós precisamos de esperança para investir em novos projetos para a nossa vida. E nós precisamos também de esperança, que vai ser projetado ali, para mudanças. Nós precisamos investir de esperança para investir em mudanças para crescer, para o crescimento. Então nós precisamos de esperança para investir em novos projetos para a sua vida, porque se você não tem esperança, se você não espera por dias melhores, então você vai se trancar num quarto, vai ficar debaixo de palavras malditas, palavras de derrota, palavras de morte, palavras que vão imprimir medo dentro de você, ou então você vai se levantar e saber que a sua esperança está no Senhor, que a sua confiança está nele, e você vai começar a projetar, você vai começar a ter projetos no Senhor, projetos nobres, direcionados por Ele. Mas também nós precisamos de esperança para investir em mudança para o crescimento. Não são muitas as pessoas que leram o seu próprio obituário. A Bíblia fala que tem um homem chamado Alfred Nobel, ou Nobel, e você vai lembrar por causa do prêmio Nobel da Paz, ou prêmio Nobel. A história dele diz que ele estava doente, e no período que ele estava doente, alguém anunciou de maneira falsa, soltou aí uma fake news que ele havia morrido. Então imagina esse homem, ele está lá, está doente, e de repente ele abre o jornal de manhã e está lá, que ele havia morrido. Imagine o susto que ele tomou quando ele abriu esse jornal e viu a sua morte anunciada. Mas a história diz que o que incomodou tanto Alfred Nobel não foi a notícia de que ele havia morrido, mas foi exatamente a matéria, o que estavam falando a respeito dele. Então a descrição da vida dele foi o que assustou ele. Por quê? Porque ele foi o inventor da dinamite. E a descrição do jornal era: morreu o homem que inventou a dinamite. E a nota descrevia toda a destruição que a invenção dele havia causado. Ele criou a dinamite principalmente para usar ela em minas, para poder haver ali o garimpar, e também as pedras. Goiânia aqui tem várias pedreiras, e eles usam explosivos para poder diminuir o tamanho da pedra. Só que as pessoas pegaram a dinamite e começaram a usar em guerras. Era uma das armas que era bastante utilizada em guerra. Então, ele deplorou a ideia de ser lembrado como alguém que inventou algo que destruía a vida do ser humano. E depois de ler o obituário, a história diz que Alfred Nobel, ele decidiu mudar a sua vida. E ele passou a se dedicar a um novo ideal, a busca da paz. E ele criou vários prêmios, com um valor financeiro muito grande. Então existe o Prêmio Nobel da Paz em várias áreas, na ciência, na arte, em várias áreas existe o Prêmio Nobel da Paz. E hoje as pessoas já não lembram mais de Alfred Nobel como alguém que criou a dinamite, que criou uma arma para matar as pessoas. Mas quando ele viu aquilo lá, ele decidiu mudar a vida dele. Então, hoje ele não é lembrado mais como alguém que fez algo para destruir, mas para alguém que criou exatamente o Prêmio Nobel da Paz. E a história de Alfred Nobel, ela ilustra algumas verdades importantes que nós podemos extrair para a nossa vida. Primeira coisa, nunca é tarde demais para mudar o rumo da nossa vida. Nunca é tarde demais. Às vezes tem pessoas que dizem: não, mas agora é tarde demais. Não. Nunca é tarde demais para mudar o rumo da nossa vida. Segunda coisa que nós aprendemos é que se nós não mudarmos, nós não cresceremos. Nós não mudamos e nós não crescemos. Tem pessoas que a vida dela estagnou. Eu tenho um amigo meu que jogou futebol comigo em 1986.
e eu encontro com ele e é a mesma pessoa. A conversa não mudou, o discurso não mudou e continua sendo um adolescentezão aí. Então, se nós não mudamos, nós não crescemos. E outra coisa que nós precisamos entender é que se nós não crescemos, nós não estamos realmente vivendo o que precisa ser vivido. Então, é inadmissível que alguém nos encontre. Já tem as pessoas que chegam e falam: rapaz, você não mudou nada, né? Nós sabemos que isso a pessoa fala como uma forma de cumprimento, mas a verdade é que nós precisamos mudar. Se nós queremos crescer, seja em qual for a área, nós precisamos de mudança. Agora, o que é que nós aprendemos aqui? É que a mudança, o crescimento, ele exige uma perda temporária de segurança, e o crescimento que nos faz mudar, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como funcionário, como patrão, como homem de Deus, como mulher de Deus, ela nos tira da zona de conforto. Muitas pessoas não querem crescer, não querem mudar, porque vai ter que sair da sua zona de conforto. E nós temos uma tendência muito grande a isso, irmãos. Se você prestar bem atenção, você vai ver que, de maneira até involuntária, nós sentamos nos mesmos lugares, até no prédio da igreja. Se nós vamos todos os dias no mesmo lugar, nós estacionamos o carro no mesmo lugar. Principalmente os homens. Você quer sempre ir comer no mesmo lugar, no mesmo pit dog, no mesmo restaurante, quer ir fazer compra no mesmo lugar. Por quê? Porque aquilo é mais confortável. Às vezes você chega e fala assim: não, eu vou pagar mais caro aqui, mas eu já compro e já resolvo isso, porque você não quer sair da zona de conforto. Então, para haver mudança, para haver crescimento, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Não é fácil mudar. E não é fácil nem mesmo decidir mudar. E a mudança é algo que nós tememos. A mudança, nós temos medo de mudança. Nós temos medo do novo, nós temos medo daquilo que pode acontecer. Agora, talvez não exista nada pior do que uma vida estagnada. Uma vida que é destituída de mudança. Uma vida que não tem progresso. Uma vida que você olha para a pessoa e é a mesma coisa o tempo todo. Eu quero te desafiar. A Bíblia diz: olha, eis que estou fazendo nova todas as coisas. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Independente do período de crise que nós vivemos, nós vamos avançar, nós vamos mudar. Tem um romancista francês que diz: todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Agora, a ironia é que a mudança ela é inevitável. Todos nós vamos ter que lidar com a mudança. Agora, o crescimento, ele é opcional. Mudar vai mudar, você vai mudar de trabalho, você vai mudar de escola, você vai mudar muitas coisas. Agora, o crescimento, ele é opcional. Você vai optar por crescer ou ficar estagnado em qualquer situação que aconteça na sua vida. Ou você vai arrumar uma desculpa para o que está acontecendo, ou você vai encontrar um caminho para ver a sua vida sendo transformada, para ver a sua vida mudar. Então o crescimento ele é opcional. Você pode optar por crescer ou lutar contra o crescimento. Agora tenha certeza de uma coisa no seu coração: as pessoas que decidiram não crescer, elas jamais vão experimentar o pleno potencial que elas têm em Deus. Aquilo que Deus poderia fazer através das suas vidas e apesar das suas vidas. E eu poderia perguntar, e você pode refletir, não precisa me responder: mas quando foi que você mudou ultimamente? Na última semana? No último mês? No último ano? Como foi? Pode pensar um pouquinho aí. Sabe, o que você mudou? Onde que você cresceu? Sabe, em qualquer que seja a área, em qualquer que seja o nível. A tendência que nós carregamos dentro de nós é de continuar na rotina, quando o assunto é crescer e quando o assunto é mudar. Quando as pessoas, irmãos, eu digo isso com o coração correto. Eu vejo muitas pessoas que chegam, o casal, e a mulher quer que o marido mude. Já atendi muitos casais, e a mulher chega e fala: porque ele é isso, ele é aquilo, bababá. Mas na hora que você joga alguma coisa para ela, que ela precisa mudar, aí ela é espinha. Ela nem volta mais para um outro aconselhamento.
Às vezes tem muitos homens também que querem mudar a mulher, mas não querem mudar a sua própria vida. Ele acha porque ela é assim, ela é assada e bababá, bebê, mas aí qualquer coisa vira para o lado dele, aí ele espinha. Porque as pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto. Escute, mudança para crescer, nós temos que pegar o que aconteceu, tirar boas lições e decidir que você vai avançar em Deus e não vai continuar do mesmo jeito. A mudança que traz crescimento é uma escolha, é uma decisão que realmente pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Agora, crescer aonde? Nós podemos crescer em várias áreas. E eu quero falar um pouquinho contigo sobre crescimento pessoal. Olha só o que diz Colossenses 3,10. Diz, e se revestiram do novo, o qual está sendo o quê? Renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele tem uma frase que diz o seguinte: o conformismo é carcereiro da liberdade e é o inimigo do crescimento. Escute, o único crescimento que não é uma escolha, que não é uma decisão, é o crescimento físico. Todos os outros crescimentos, em todas as áreas, são frutos de decisões, são frutos de escolhas e são frutos de atitudes. Eu não vou escolher que eu tenho que crescer mais ou ficar menor, de maneira alguma. O único crescimento que não é uma decisão é exatamente o crescimento físico. Agora, qualquer outro crescimento é exatamente uma escolha que nós fazemos, é uma atitude que nós tomamos, é uma decisão que nós fazemos. Então, eu quero te desafiar, a partir de hoje, a você decidir crescer em algumas áreas. Pessoal, primeira, decida crescer emocionalmente. Olha só o que diz Provérbios 4:23, ele diz, olha, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha aqui para mim. Se você deseja crescer emocionalmente, você tem que se afastar de tudo aquilo que envenena as suas emoções. Você tem que se afastar das más notícias, das más conversações. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então você precisa filtrar aquilo que vai entrar na sua mente. Tem muitas pessoas que são adoecidas emocionalmente, porque elas vêm de um quadro familiar, simplesmente de palavras de derrota e de destruição. Pessoas que não conseguem avançar porque emocionalmente foram tolhidas quando eram criança. Pessoas que o pai e a mãe sempre disseram, olha, você não vai dar nada, você não vai conseguir nada, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E ela foi criada num ambiente de restrição emocional. De pais e mães que geraram dentro do seu coração, talvez, crenças que te limitam a crescer e a mudar. Talvez o medo do novo, o medo de crescer, o medo da mudança, está exatamente por causa das coisas que você ouviu o tempo todo. Mas agora você tem a decisão, é uma escolha de decidir o que você vai ouvir, de filtrar aquilo que vai entrar na sua mente e que vai descer para o coração. Por isso é importante, o Evangelho de Jesus são boas novas. É importante você entender o que você está ouvindo, as pessoas que você está andando. Eu joguei com um rapaz, e quando ele saiu daqui para ir para o Flamengo, ele foi considerado, ele, o Djalminha e o Marcelinho Carioca, como possíveis substitutos do Zico. E ele disse que um dia o Zico falou algo para ele, ele diz, olha, anda com os maus e você vai ser pior do que eles. Anda com os bons e você será melhor do que eles. Nós precisamos decidir quem são as pessoas que vão fazer parte do nosso dia a dia. Preste atenção, nem todas as pessoas servem para estar próximo de você.
Porque tem pessoas que são doentes, extremamente doentes, e elas não decidiram ser curadas, e elas vão te sugar, e elas vão te sugar, e elas vão te sugar até o ponto de você também ficar doente como ela. Então você precisa entender isso. Tem pessoas que você vai conversar, que você vai bater um papo, mas pessoas que você vai ter proximidade, são pessoas que vão trazer cura para a sua vida. Pessoas que você vai olhar e você vai se inspirar e vai dizer, eu quero isso que ela tem. Ela tem Jesus, ela é alguém sarada. Então decida sair da doença. Tem pessoas que não querem sair da doença. Tem pessoas que querem continuar doente emocionalmente e adoecendo todo mundo. Agora preste atenção, o único crescimento que não é fruto de uma decisão é o crescimento físico. Agora você pode dizer, sabe, talvez você viveu debaixo de amarra. Escute, eu não estou aqui para trazer peso nem condenação sobre a sua vida. Se você está debaixo de um jugo de depressão, se você está debaixo de um jugo de opressão, eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que nos salvou do inferno, Ele pode nos libertar de toda opressão, de toda depressão, de toda angústia, de toda síndrome e de todo mal no nome de Jesus. Quando descem um homem curado no meio de Jesus, e Jesus diz para aquele homem deitado numa maca, Jesus disse, olha, perdoados são os teus pecados. Aí a Bíblia diz que alguns começaram a murmurar e dizer, quem é esse que acha que pode perdoar pecados? E Jesus então disse, olha, o que é que você acha que é mais fácil? Jesus não disse o que é que você acha que é mais difícil. Jesus disse o que é que você acha que é mais fácil. Eu dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Presta atenção, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está disponível para trazer cura física e cura emocional para mim e para você. Todos nós temos áreas nas nossas emoções que precisam ser curadas. Agora escute, nós precisamos decidir que nós não vamos continuar doente, porque o doente, ele gera cura, mas aquele que é curado, ele também vai gerar cura para outras pessoas. Então decida crescer na sua vida emocional. Comece a ouvir palavras que vão te jogar para cima. Sabe, se precisar, procure um psicólogo, faça uma terapia, desenvolva a sua mente, leia um livro, converse com pessoas que pensam fora da caixa e cresça. Decida que esse tempo é um tempo de crescer emocionalmente e não ficar preso ao medo, não ficar preso a situações do passado, não, em nome de Jesus. Segunda área de crescimento, decida crescer espiritualmente. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 está escrito, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Eu poderia falar para você aqui sobre tantos outros textos, mas cresça espiritualmente. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. Eu li em um livro de um homem chamado Kennedy Hagin. Kennedy Hagin, em um dos seus livros, ele diz assim, olha, eu gostaria de ter tido, no início do meu ministério, o material que os jovens, que a igreja tem à sua disposição hoje. Ele diz, o meu ministério seria outro. Escute, eu sou mais novo do que Kennedy Hagin, ele já faleceu. E ele foi um homem que revolucionou no meio cristão. Agora escute, quando eu converti, as camisetas evangélicas que tinham, eram camisetas da Hering. Na época a Hering era marca de pobre. Fitas só tinha aquelas fitazinhas cassete. Os mais novos não sabem nem o que é isso. Você tinha que meter a caneta lá dentro e passar ela para frente e passar ela para trás. E uma pessoa para dar conta de comprar um Novo Testamento daquele acolá, meu amigo, era coisa de outro mundo. Agora escute, você pode pegar aí no seu celular, tem Bíblia aí disponível,
que você baixa ela no seu Android, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, e você pode clicar em cima de cada palavra. Por exemplo, lá tem Deus amou o mundo. Você clica na palavra amor, aparece todos os textos na Bíblia sobre amor. Vai aparecer o significado da palavra amor no grego, no hebraico, no latim, no inglês, no maranhês, no francês, em tudo quanto é eis. Hoje você dá um Ctrl+C, você chega lá, bate você quer falar, você quer pesquisar sobre um assunto, você dá um cliquezinho lá no Google ou no YouTube, aparece tudo. Irmãos, nós precisamos crescer. Nunca houve tantos cursos disponíveis gratuitamente para que nós possamos fazer. Agora, no início da pandemia, nós liberamos aqui uma escola de profetas, um curso que ele custa, nós pagamos aqui na igreja, se eu não me engano, R$3.500. Ele foi disponibilizado gratuitamente para toda a igreja. 100 e poucos começaram, mas a maioria não terminaram. Grátis. Escute, decida crescer emocionalmente, mas decida também crescer espiritualmente. Nós temos talvez até mais do que aquilo que nós necessitamos. Qualquer assunto que você quiser aprender, seja sobre célula, sobre discipulado, sobre pregar, sobre ler a Bíblia, tudo o que você quiser, você pode só dar um enter que você tem mensagens disponíveis. Mensagens de homens e mulheres. Olha, a internet veio e trouxe toda essa acessibilidade para todos nós. Então decida nesse tempo crescer, fazer curso, estudar. Hoje em dia tem Bíblia em tantas, centenas de traduções. Outra área de crescimento, acadêmico e profissional. Provérbios 4,13 diz: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Nós precisamos crescer. Escute, você tem muitos cursos, faculdades, tem tanta coisa para te capacitar, tanto profissionalmente, como de maneira acadêmica. Decida crescer, decida fazer um curso. Você falava antigamente, mas porque eu não tenho tempo para ir à faculdade. Não, ela está vindo até você. Você pode ir lá, tira algumas horas do seu dia, da sua semana, e vai lá e estuda, forma. Mas meu pai não formou, seu pai não formou, seu avô não formou, sua avó não formou, mas você vai formar, você vai crescer, você vai avançar. Pastor, eu estou com 50 anos, eu vou trazer um amigo meu aqui, que ele era dentista protético. Acho que você nem sabe o que é isso, a maioria é dentista prático, que arrancava na tora. E de tanto ele fechar o consultório dele, ele com mais de 60 anos, ele decidiu fazer faculdade. E foi lá para a Uni Evangélica, lá em Anápolis, e fez faculdade, se formou com mais de 60 anos, quase 65, 66 anos de idade. E ele se formou. Entra lá e você vai ver pessoas que se formaram, que decidiram crescer de maneira profissional, de maneira acadêmica, e começaram uma vida diferenciada, depois dos 50, depois dos 60. Agora, crescer onde? Crescimento pessoal. Mas também eu quero te desafiar a você crescer. Vai ser postado ali. Crescer também na sua família. Crescimento familiar. Decida crescer. Decida desenvolver, sabe, esse crescimento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com as pessoas que você esteve tão próxima. Sabe, o negócio afrouxou muito, mas você pode desenvolver esse crescimento familiar. Tem um texto em Marcos que Jesus diz, Marcos 3,25, se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Preste atenção, a nossa casa não é um pedaço do inferno, a nossa casa tem que ser um cantinho do céu. Quando eu chegar na minha casa, quando você chegar na sua casa, tem que dizer, olha, chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus. Sabe, os meninos não podem ficar apavorados. Meu pai está chegando, pelo amor de Deus, minha mãe está chegando, ela vai bater, e o pau vai quebrar, e agora o negócio vai ficar feio. Nós não podemos. Você, esposa, a sua casa não pode ser um lugar em que o marido tem que ficar até meia-noite no boteco, porque chegando lá você não vai parar de falar, você não vai, sabe, você vai só cobrar. Não faça isso. Marido, queira que na sua casa, sua esposa, onde ela estiver,
ela queira voltar para casa, que os seus filhos queiram estar ao redor da mesa. Você que é filho, a Bíblia diz que nós somos chamados como ministros da reconciliação. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aonde nós chegarmos, nós vamos chegar na nossa casa e a paz vai chegar. Nós vamos chegar na nossa casa e nós não vamos jogar gasolina no fogo. Nós vamos chegar na nossa casa e nós vamos fazer a nossa parte para que seja um ambiente de paz. Quantos podem dizer amém? Josué capítulo 24, verso 15, na parte B diz, Josué declarando de forma profética, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não pare de crescer. Então você precisa de esperança para investir em novos projetos para a sua vida. Nós precisamos de esperança para investir em mudanças para o nosso crescimento. E para concluir, nós precisamos de esperança, pode colocar, próximo, para investir em recomeços após derrotas pontuais ou específicas na nossa vida. Nós precisamos de esperança, não somente para ter novos projetos para a nossa vida, não somente para a mudança que vai gerar um crescimento, mas também para poder recomeçar. A Bíblia diz em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai falar nesse texto aí, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 ao 26, são 3 slides, ele diz assim, olha: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Tem mais um. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo enfrentou injustiça, o apóstolo Paulo enfrentou violência, o apóstolo Paulo enfrentou acidentes, ele enfrentou assaltos, ele enfrentou perseguições, ele enfrentou perigo na cidade, no deserto, no mar, ele enfrentou traições, e ele vai falando tanto de coisa pela qual ele passou. E quem conhece a história sabe. Agora Paulo decidiu, Paulo escolheu não parar diante dessas e tantas outras coisas que viriam a acontecer, tantas outras aparentes derrotas e fracassos na sua vida. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo ele diz: olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É por isso que no final da sua vida ministerial, Paulo vai dizer isso aqui, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo ele escolheu não parar diante das lutas. Deixa eu dizer algo para você: não pare diante das dificuldades que você está passando, porque elas vão passar. Não é porque você teve aparentes derrotas, não é porque parece que você perdeu em algumas áreas, que agora você vai chutar o balde, você vai desistir. Não, não, não. Olha só esse outro texto, em Romanos 8, que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verso 37, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o que ele diz no verso 38, ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, e nem os poderes. E o verso 39 ele fala que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Escute, a sua identidade não é o seu erro, a minha identidade não é o meu pecado, não são as circunstâncias, não são as dificuldades que aconteceram que definem a minha identidade. Sabe por quê? Porque nós somos filhos amados,
Nós somos filhas amadas do Senhor. E não é uma aparente derrota, ou não é algo que não deu certo que vai definir quem nós somos. Rick Warren diz que você não é um fracasso quando você perde. Você se torna um fracassado quando você desiste. Olha só que frase tremenda. Você não é um fracasso quando você perde. Você se torna um fracassado quando você desiste. Escute. A derrota que talvez nós venhamos enfrentar ou tivemos, ela é temporal. E ela pode se tornar um trampolim pessoal para novas conquistas. Nós podemos aprender, nós podemos tirar lições. Ou então, as derrotas que nós sofremos pode se tornar uma sepultura para os nossos sonhos. Pode se tornar uma sepultura para o propósito de Deus nas nossas vidas. Depende das nossas escolhas. Depende da atitude do nosso coração. Ou nós podemos fazer como Pedro, que se arrependeu, ou podemos agir como Judas, que foi lá e se suicidou, e desistiu de cumprir o propósito eterno do Senhor. E eu quero concluir com você, dizendo para você, desistir de desistir. Desista de desistir. Por quê? Porque certamente há esperança para nós. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Olha o que o salmista diz: mas eu sempre terei esperança, e eu te louvarei cada vez mais. Olha o que Jeremias vai falar em Lamentações 3, 21. Ele diz: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe uma coisa que eu sempre faço? Eu sempre procuro olhar para aquilo que Deus já fez na minha vida. Eu sempre procuro olhar de onde Deus me tirou, quem eu era. E isso traz esperança ao meu coração. Eu sempre digo isso para os irmãos, e vou repetir porque talvez alguém não ouviu. Quando Davi mata Golias, Davi pega a espada de Golias, corta o pescoço dele, e ele pega a sua espada, a espada de Golias, e coloca dentro da sua tenda. Agora, por que Davi colocou a espada dentro daquela tenda? Eu acredito que as perseguições que ele sofreu depois daquilo, as guerras que ele enfrentou depois daquilo, quando parecia que não havia mais esperança, eu acredito que ele olhava para aquela espada e dizia: o Deus que me livrou daquele gigante é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não mudou. Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu tenho esperança. Sabe por quê? Porque certamente o Senhor estará lá. O Senhor já existia 100 anos atrás. E daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, Ele também estará lá no nosso futuro. Assim como Ele cuidou de nós, Ele vai cuidar dos nossos. Hoje existe uma saída, porque existe esperança. Olha o que diz esse outro texto, de Eclesiastes 9,4. Ele diz: enquanto existe vida, existe o quê? Existe esperança. Escute, queridos. Enquanto há vida, há esperança. Existem muitas pessoas que estão agora, nesse exato momento, entre a vida e a morte. Existem muitas pessoas que elas não podem decidir de que forma elas vão viver, porque elas talvez dependam de um aparelho, dependam de um remédio. Agora eu e você, nós estamos aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe até aqui. Foi um ano extremamente difícil, cheio de desafio, mas você está aqui, eu estou aqui, e enquanto há vida, há esperança. O único crescimento que não é possível é o físico, para quem já parou de crescer. Mas o crescimento, a mudança, eu tenho esperança, porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. E eu quero concluir com esse texto, quero chamar o pessoal do louvor. Ele diz: alegrem-se na esperança. Vocês podem repetir comigo? Digam: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,
e perseverem na oração. Quantos podem dizer amém? É tempo de profetizar um novo tempo. Você recebeu esse cartão, e nesse cartão aí tem um versículo de Filipenses 4:6 que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ação de graça, apresentem seus pedidos diante de Deus. Você vai levar esse cartão, e você vai orar e pedir ao Senhor o que Ele quer que você escreva aqui. Quais são os projetos, quais são os alvos. E nós vamos, a partir da semana que vem, nós vamos profetizar. Você pode pegar mais um cartão se você quiser. Eu gostaria que você pegasse um cartão e colocasse dentro da sua Bíblia. E o outro cartão você vai depositar dentro de um local que nós vamos colocar aqui a semana que vem. E nós vamos orar a partir de domingo por esses pedidos, por esses projetos de oração. Nós vamos profetizar, vamos colocar diante de Deus. Eu quero te dizer, é tempo de profetizar um novo tempo. A virada não começa quando vira uma noite, um dia para o outro. A virada não começa quando um ano se encerra. Mas a virada na minha vida, na sua vida, começa quando nós declaramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando em fé nós começamos a profetizar. Romanos 4,17 diz que Deus é o Deus que vivifica os mortos, é o Deus que chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, e nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você carregue esse versículo contigo essa semana de Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ergue as suas mãos para os céus enquanto é ministrada uma canção. Comece a orar e dizer ao Senhor: Senhor, traga luz ao meu coração. Traga clareza sobre projetos, sobre alvos. E nós queremos orar e profetizar em nome de Jesus.